Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Pensando no derby da quarta-feira, embora o Palmeiras não tenha preservado diante do Grêmio, outros jogadores também, outros times não estão preservando, mesmo tendo compromissos no meio da semana, mas o Corinthians, dependendo, né, das circunstâncias, né, de atletas lá um pouco mais desgastados, o Dorival preferiu preservar. E aí o time ficou muito descaracterizado. Já não tinha o Rodrigo Garro suspenso, e ele faz muita falta. O Martínez também era uma ausência. Aí você coloca na lateral direito o Léo Maná, que inclusive falha no gol do Botafogo no primeiro tempo, e realmente, assim, cada vez mais insuficiente para tê-lo como uma alternativa na lateral. A dupla de zaga, João Pedro Choca e o Kaká, porque a titular, no caso, né, é a de Gustavo Henrique com o André Ramalho. Então, nesse jogo, desses dois que eu citei, Kaká e Choca. Na esquerda, o Angileri, que não sei por que perdeu a posição para o Bidu, e o Bidu até entra no jogo, mas jogando numa segunda linha, no momento do Corinthians até interessante, e aí a troca ela se justificou, dá para dizer assim. No meio de campo, ele colocou inicialmente o Charles, o Ranieri, que fez um partidaço, hein? Que jogo do Ranieri, especialmente no segundo tempo. O Bahia, o menino Bahia, que perdeu um gol, assim, muito da juventude, né? No primeiro tempo, uma das poucas chegadas que o Corinthians teve na primeira etapa, veio um cruzamento da esquerda do Angileri, e ele sozinho para chapar, ele recua para o goleiro John. O Carrilho também jogou como titular, porque e jogou 90, né? O Carrilho não tem mais sido titular do Corinthians e ele tá realmente numa rotação abaixo, acho que tá sentindo fisicamente. E aí na frente, o Thales e o Romero. Então é isso, né? No meio de campo, Ranieri, o Charles, Ranieri, Bahia e Carrilho. Esse era o meio de campo. Na verdade, assim, você tinha o Charles ali um pouco mais à direita, depois o Carrilho inverteu, o Bahia mais como um jogador mais próximo do ataque, né, com o Thales e o Romero por lá, que nada fizeram, né, nenhum dos dois, e o Bahia e o Ranieri, né, o Ranieri como esse jogador ali mais centralizado. Enfim, era um time bem diferente, que acho que nunca jogou junto, então era natural que o Corinthians tivesse dificuldades, mas a postura que eu imaginava, né, vem a virada de chave depois do jogo contra o Cruzeiro, faltou energia no Majestoso, então, agora vai. E, cara, o Corinthians foi completamente envolvido pelo Botafogo, o Botafogo de David Ancelotti, né, o filho de Carlo Ancelotti, que teve o Matheus Ponte pelo lado direito, assim, assombrando o lado esquerdo defensivo do Corinthians. Teve também o Nilton e o Alan no meio, Montoro chegando à frente e combinando jogadas, o Natan Fernandes, ex-jogador do Grêmio, que até saiu machucado, assim, que é muito rápido ali, envolvente. O Joaquim Correa, né, que é o meia armador, assim, na verdade ele joga um pouco atrás ali do ataque para poder fazer as combinações também, e o Arthur Cabral, que é um jogador que foi tentado pelo Corinthians, mas o Corinthians não tinha 20 milhões de euros para contratar, né, e ele acaba fazendo o gol. E o gol que o Corinthians sofre, que o Botafogo faz, é um gol de triangulação pelo lado direito, né. O Botafogo estava fazendo um 2 dentro da área do Corinthians, estava fazendo o tempo inteiro, estava envolvendo os jogadores do Corinthians o tempo inteiro, dentro da área. O gol acontece com o cruzamento, aí acho que é o Natan ganha de cabeça, o Léo Maná não sabe nem para onde a bola tá indo, e aí entre o Choca e o Kaká, se eu não me engano, o Arthur Cabral chega para fazer o gol de cabeça, o Hugo também dá uma vacilada, mas ali era questão de tempo, gente, o gol até demorou para sair. O Botafogo já tinha chegado algumas vezes, trocando passes dentro da área, finalizando dentro da área, e o Corinthians meio perdido no jogo. O que acontece? O término do primeiro tempo foi a melhor coisa que poderia acontecer para o Corinthians, porque o Botafogo fez e poderia ter feito mais. Não fez. Eu imaginei um jogo muito mais complicado. Só que aí vem o segundo tempo, e aí o Dorival dá aquele all-in, né? Dá uma cartada no pôquer, assim, para fazer o risco altíssimo e poder ganhar o jogo, pelo menos reverter a situação que estava, até porque estava ficando difícil, inclusive para o Dorival. Poxa, era o cara que cobrou energia, que cobrou uma mudança de postura, e ela não estava acontecendo, mesmo preservando os jogadores. Aí volta o Yuri Alberto, depois de muito tempo, o Memphis vai para o segundo tempo, ele tira também o
o Bahia, o menino Bahia, que tinha perdido um gol e também não estava conseguindo se soltar no jogo, e entra o Breno Bidon, que também não fez um bom jogo. Ele tira o Charles para colocar o Memphis, só para vocês terem uma ideia, e aí tira o Léo Maná para botar o Mateuzinho, porque realmente o lado direito ali estava sofrendo muito. Victor Sá é o nome da vez, tá? O Corinthians está tentando a compra do jogador. Se não conseguir, né, quem sabe vai sonhar com um empréstimo. Ele tem contrato até o meio do ano, né, com o Krasnodar lá da Rússia, e a ideia é fechar o mais rápido possível com o Victor Sá, que é um nome viável, porque o Corinthians quer dar os reforços ao Dorival, mas sem fugir da realidade do clube. Não deve vir nenhuma grande contratação, mas jogadores que, na visão, né, do Fabinho Soldado e da cúpula corintiana, vão ajudar o Dorival Júnior, tá? A questão envolvendo o lateral vai ser discutida no Corinthians por conta da péssima atuação do Léo Maná no jogo contra o Botafogo e da péssima atuação do Félix Torres no clássico contra o São Paulo, né? Ficou mais do que evidente que o Corinthians tem uma carência na lateral direita, principalmente quando o Mateuzinho não joga. E nem o Mateuzinho é unanimidade hoje no Corinthians. Então, há a possibilidade do Corinthians buscar um lateral direito no mercado. É bom lembrar que o Joaquim Garcia foi oferecido ao Corinthians, o agente, né, o intermediário, né, que ofereceu o jogador ao Corinthians, ele pertence ao Vélez, né, jogador de seleção olímpica da Argentina, jovem, 24 anos. Ele foi oferecido, inclusive, com a ajuda de investidores para colocar ele no clube, mas o Corinthians não deu atenção, sequer respondeu o agente do atleta, que não é o agente, na verdade, é o intermediário, né? Eles fazem aquelas parcerias, né? Pega um empresário aqui do Brasil, faz uma parceria com um empresário lá da Argentina, que é o empresário de fato do jogador. Mas é uma opção. É claro que o Corinthians vai olhar outras opções no mercado, mas uma fonte já me deu uma cantada que depois da atuação, existe até a questão do Léo Maná contra o Botafogo, mas entrou a questão também do Félix Torres contra o São Paulo, né? Não tem um reserva. E repito, o Mateuzinho também não é unanimidade no Corinthians. Mas a prioridade é contratar 2 atacantes, um meio-campista, e aí vai ficar essa questão da lateral direita sendo analisada e se também pode vir um zagueiro. Mas atacantes e meio-campistas, inclusive meia de armação, para brigar ali com o Rodrigo Garro pela posição ou para ser o reserva imediato do Garro, é o que o Corinthians mais precisa. O que me passaram também é que esse meia hoje passa a virar uma segunda prioridade, tá? Eu não encontrei outro termo para que vocês possam entender exatamente essa questão do mercado da bola do Corinthians. Primeiro é o atacante de beirada, Victor Sá tá, né, enfim, negociando. Segundo, essa questão envolvendo o meia. Por quê? Porque todas as vezes que o Rodrigo Garro não pode jogar, o Dorival Júnior tem que mudar o esquema tático. Ele tem que voltar a jogar no 4-1-4-1. Por exemplo, com o Garro em campo, nos últimos jogos, ele passou a usar mais o 4-4-2 losango. Inclusive jogou até no 4-1-3-2 do dia, mas muito mais no 4-4-2 losango, o Dorival. Mas quando o Rodrigo Garro não está em campo, por não ter esse jogador centralizado, esse meia, né, tinha o Coronado e claro, a rescisão foi boa, não podemos nem falar que não, o Corinthians entende que precisa dar agora um meia, né, para o Dorival Júnior, mas que seja também dentro da realidade do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então essa é uma informação importante para vocês, tá? Apesar da lateral ser um sufoco com o Léo Maná e com o Félix Torres, eles já reconhecerem que precisam analisar essa posição, as prioridades continuam sendo no ataque, e agora, né, essa segunda prioridade que é um meio-campista para brigar com o Rodrigo Garro ou para ser o substituto do Rodrigo Garro. O Pedrinho já foi essa tentativa, né? O que passaram para mim quando o Corinthians, né, fez ali aquela tentativa no Pedrinho do Shakhtar, já foi pensando nisso. O Mantuan também já foi pensando nisso e não deu certo nenhum dos dois. Então são posições que já mostravam que o Corinthians queria esse jogador, agora é muito mais, tá? O Fabinho Soldado deu uma entrevista lá na Amazon, né, que transmitiu a partida, falou que o Dorival tá certíssimo em cobrar reforços. Salve a corintiana. Yuri Alberto de volta, né, faz com que o Timão possa, de certa forma, aí, né, focar em reforços para outras áreas aí do time, né, além do ataque, né. O time tem sim que contratar atacante até o final do ano, claro, né, mas nesse momento o time pode aí priorizar um meio-campista, um lateral e um zagueiro, né, ou 2 zagueiros aí também, que seria legal para garantir, né.
e aí já melhora muita coisa, né? Mas, dentro do derby aí, a gente tem uma boa chance de vencer, tá? Se o time jogar com raça e com vontade, tem sim como vencer. O Dorival também não pode inventar nenhuma moda aí. Porque, gente, tem Garro e Yuri Memphis aí na titularidade, tá? Esses três aí fizeram a gente ter 9 vitórias seguidas no Brasileirão ano passado, né? Então, temos aí sim boas chances de vencer a porcada, né? Nesse derby aí de quarta-feira, tá? Enfim, que consiga vencer, né? E vai vencer sim, vai Corinthians.